Bom, galerinha, boa noite. Uma ex-aluna minha da ETE, aqui em Caruaru, ela solicitou uma explicação do conteúdo de matrizes. Bom, como meu quadro é muito pequeno, aí eu resumi aqui, botei um esboço e eu vou compactar isso aí, mas vou explicar tudinho, passo a passo. Não deu para colocar a matriz oposta e não deu para colocar a matriz inversa. Por quê? O espaço da oposta ainda dava aqui, mas eu não quis botar muito pequeno não. Mas a matriz inversa, gente, ele tem que saber fazer a multiplicação de matrizes. E lembrar que a quantidade de linha de uma tem que ser igual à quantidade de coluna da outra. Tem que mostrar como faz a multiplicação. E aí é um espaço maior do quadro. Então eu vou deixar para um outro vídeo, beleza? A parte de matriz oposta, igualdade de matriz e matriz inversa, eu vou explicar em outro vídeo. E as operações com matriz, a soma, tá? O produto de um número por uma matriz, ok? Matriz oposta eu posso explicar aqui mesmo. Matriz oposta é só pegar o valor da matriz e trocar todos os sinais do elemento. E bota o sinal negativo antes da matriz. E eu vou explicar, quando eu chegar na matriz transporte, eu mostro para vocês como é que faz uma matriz oposta também. Beleza? Sejam bem-vindos ao canal, Deus abençoe todos. Eu vou explicar aqui a base da matriz, ok? Se não entender, deixa no comentário lá. Se tiver alguma crítica, também deixa. Deixa um like, se for possível. Compartilhem, certo? Mandem para os amigos realmente, para poder, quem tiver com dúvida, feito essa minha ex-aluna, solicitar lá que eu pego, planejo a aula, toda prontinha, toda organizada para todo mundo entender, tá? Dê um like, compartilhem e se inscrevam no canal, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar a matriz. A matriz, gente, é uma forma de compactar ou escrever tabelas. É muito utilizado em informática, é muito utilizado na parte de estatística, ok? Então aqui, ó, a matriz, eu vou ter um exemplo, a matriz A, que os elementos são menos 1, 2, 3, 0. Essa matriz, ela tem o MN, que é a linha em coluna, de ordem 2 por 2. O M representa a linha e o N é a coluna. Essa linguagem é universal. A linguagem matemática ela não pode ser só aqui no Brasil, não. Onde quer que esteja, em qualquer país do mundo, só bastava transpor da minha língua portuguesa para inglês, ou alemão, ou japonês, sei lá, onde tiver, no país que tiver. O cara vai explicar esse mesmo conteúdo dessa mesma forma, certo? Ok. Então eu já sei que aqui ela é 2 por 2, ela vai ter um nome especial que eu vou mostrar aqui. Tá? Que está nos casos da matriz aqui, ó, matrizes especiais que eu botei aqui no quadro. Bom, detalhe, cada elemento da matriz, ela é representada por uma letra I, A e J, onde o I é a posição em que ele está na linha e o J é a posição que ele está na coluna. Um exemplo, o A11, o valor de I é 1 e o valor de J é 1. Esse número aqui, menos 1, ele está na posição 1, 1, 1 para a linha e 1 para a coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, mas está na segunda coluna, na vertical. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha e primeira coluna. E esse elemento aqui, ele está na segunda linha e segunda coluna. Lembre-se, toda vez que for uma matriz de ordem quadrada, o último elemento da direita, na posição inferior direita, vai ser igualzinho à ordem da matriz quadrada, 2 por 2. Então esse aqui é o A22. Ó, mesma coisa. O A e J eu já expliquei. Tipo de matrizes, né? Eu tenho matrizes especiais e tem outros casos de matrizes. A primeira matriz especial é a matriz linha. Gente, o nome já está dizendo tudo. Se é uma matriz linha, ela tem uma linha única. Ela pode ter infinitas colunas, ok? Então, ó, no caso aqui eu botei, ó, sempre que for uma matriz linha, a quantidade de linha é 1, a quantidade de coluna é N. N valores. Eu posso ter vários valores. Eu botei aqui o exemplo mais simples. Uma linha e 2 colunas. Não podia ser uma linha com 3 colunas, 4, 5, 6. Eu escrevi o menor, mais compacto possível, para todo mundo entender. Quando a matriz é chamada coluna, é o inverso. A quantidade de coluna que é 1. Então a quantidade de linha pode variar. No meu caso aqui, eu botei uma única coluna e 2 linhas. Linha 1 e linha 2. Eu podia colocar linha 3, linha 4, linha 5, só que eu não podia ter mais de uma coluna. Bom, matriz nula. Gente, todas as vezes que todos os elementos for zero, eu tenho uma matriz nula.
Um exemplo, se todos os valores aqui fossem iguais a esse, 0, 0, 0, tudinho, era uma matriz nula, certo? Bom, matriz quadrada. Matriz quadrada é a matriz de ordem 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 1 por 1. É uma matriz quadrada, certo? Beleza. Aí, gente, ó, a matriz chamada matriz identidade. Gente, toda matriz que for quadrada, que a diagonal principal for todos os elementos 1 e o restante dos elementos forem todos 0, eu tenho uma chamada matriz identidade. Eu vou descrever aqui para vocês, marcar onde está a matriz diagonal, ou a diagonal da matriz aí, diagonal principal, né? E a diagonal secundária. Ó, a diagonal principal, ela é assim, ó, ela vem na diagonal descendo para a direita, certo? Essa daqui é minha diagonal principal. Não muito usual, mas existe. Quando você for tratar de matriz para calcular o valor de algum elemento dele, você vai passar de matriz para determinante. Quando você for fazer isso, aí, gente, você tem que saber o que é matriz a diagonal secundária. Por quê? Tem algumas regras matemáticas. Para calcular o determinante de ordem 2 por 2, basta você fazer como se fosse a matemática básica, tá? Faz o cruz, credo e subtrai. Beleza. Quando você tiver de ordem 3 por 3 no determinante, você vai ter que usar uma regra chamada regra de Sarri. Massa? Aí você tem que saber quem é a matriz diagonal, quem é a diagonal principal e a diagonal secundária para fazer essa subtração das duas. Faz uns produtozinhos, depois calcula lá, um vai ficar sempre negativo. A diagonal secundária, todos os produtos que você fizer lá no determinante, vai ser sempre negativos. Sempre trocando o sinal dele. E a principal não, mantém o sinal dele. Por isso que tem que saber o que é a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, essa é a principal. O outro lado, eu vou chamar de DS, diagonal secundária. Certo? Bom, e aqui é a matriz transposta. Gente, transportar, passar para algum canto, né? Transportar uma carga, vai passar para algum canto. Matriz transposta é quando você pega os elementos da linha e conduz ela em forma de coluna. Eu botei aqui um exemplo bem fácil para todo mundo entender melhor. Eu botei uma matriz de ordem 2 por 3. Não esquece isso, olha a dica, olha o bizu. Aqui está 2 por 3. A transposta eu vou colocar como se fosse um expoente T, para significar que é a transposta dessa matriz A. O que é que eu fiz? Peguei todos os elementos da linha, da primeira linha, ó, menos 1, 0 e 3, e joguei assim, ó, na coluna. Ó, menos 1, 0 e 3. E peguei os outros elementos, 0, 4 e 5, e joguei lá também. Ok? Claro, se eu quisesse a matriz oposta, eu vou escrever aqui, só para vocês lembrarem. Matriz oposta. Como é que eu represento a matriz oposta? É menos a letra da matriz. Se a matriz é A, a oposta é menos A. Lembra da matemática? Cuidado, o oposto de um número é o sinal contrário a esse número. É como se fosse em módulo a distância certinha de 0 até aquele valor. Um exemplo, menos 3 e mais 3. A distância em módulo de 0 até 3 são 3 unidades quaisquer. E de 0 até menos 3 são 3 unidades quaisquer. Certo? Em módulo, não valor relativo aí não, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho menos A, eu tenho o contrário da matriz A. Contrário no sentido de ter todos os sinais contrários. Ó, se eu fosse fazer o oposto aqui, era menos 1, eu coloco 1 que é positivo. 0 é elemento neutro, 0 não tem sinal, pelo amor de Deus, não vou botar sinal no 0 não. E o valor de 3, eu boto menos 3. Embaixo, 0 de novo, menos 4, que era mais 4, e menos 5, que era mais 5. Então já fiz a matriz oposta da matriz A. Bom, ficou pendente só duas coisinhas para vocês. A matriz, a igualdade entre matrizes, certo?
E para que serve isso? E a matriz identidade, ou matriz inversa. Porque a matriz inversa precisa da identidade, só que eu não tenho espaço. Se vocês quiserem, eu apago aqui e já faço. Caso contrário, eu vou dar uma pausa aí. Se vocês depois quiserem que eu explique, eu vou explicar o que é uma matriz inversa e o que é uma matriz, a igualdade de matrizes, beleza? E aí também fica pendente as operações, né? Soma, multiplicação e assim por diante. Multiplicação, eu posso dividir multiplicação em duas partes. Multiplicação de um elemento qualquer, um número, por uma matriz, e multiplicação entre duas matrizes. Nunca esqueça, na multiplicação de duas matrizes, uma matriz, a linha de uma quantidade de elementos da linha de uma tem que ser igual à quantidade de elementos da coluna da outra. Um abraço.